No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os melhores livros para as grávidas lerem. E se você gosta desse assunto, fica comigo que eu vou te dar uma lista excelente de livros para mães de primeira viagem. Eu sou a Letícia, eu sou biomédica, eu sou mestre e doutora em bioquímica e eu também sou mãe da Laura, de 2 anos, e do Levi, de 4 meses. Então fica comigo nesse vídeo se você quer saber tudo que eu li desde a gestação até agora. E acho que são os livros essenciais para você sobreviver até os 2 anos do seu filho, ou seja, os 1000 dias do bebê. Vamos junto? Sem enrolação, vamos já pro primeiro livro. Bom, não foram só esses livros que eu li até hoje, desde que eu descobri que estava grávida da minha filha, né, a minha primeira gestação. Eu li muito mais, e se isso for do interesse de vocês, eu posso fazer parte 2 e 3 e fazer vídeos sobre cada livro que alguém se interesse mais. Então deixa aqui nos comentários se algum livro que eu falar for do seu interesse e você queira uma resenha só sobre ele. Mas o que eu acho é que esses livros são o feijão com arroz, é o básico, é o prático do dia a dia, de todas as fases que você vai passar e vai precisar ter um conhecimento a mais até os 2 anos do seu filho. Bom, eu vou falar deles na ordem dos fatos, não na ordem que eu li, porque, por exemplo, o primeiro foi o primeiro que eu li e o último foi o último que eu li, mas muitos deles estão fora de ordem e eu vou falar na ordem que os fatos acontecem e vocês já vão entender como que isso vai funcionar. Eles estavam aqui no começo desse vídeo, agora estão aqui do meu lado numa pilha e eu vou pegar um por um e a gente vai começar. O primeiro deles é esse, o Grávida e Prática. Esse livro, ele foi escrito por 2 grandes blogueiras, a Nívia Salgado e a Shirley. A Shirley, inclusive, ela tem um canal gigante no YouTube. As duas falam de maternidade, esses assuntos, né? Os blogs são bem antigos, bem bons. E o objetivo desse livro, aqui as marcações que eu fiz, ele fala basicamente do enxoval. Como você ser uma mãe prática, fazer compras assertivas. Ele fala pinceladamente sobre parto, sobre amamentação, mas o foco dele são os itens do enxoval. E por que eu adquiri esse livro? Quando eu me vi grávida da minha filha, assim, eu acho que como a maioria das mães de primeira viagem, eu me vi cheia de questionamentos, né? E eu não sabia nem o que era um mijão. Calça de bebê se chama mijão em alguns lugares. E eu não sabia nem por onde começar, então eu achei que seria interessante eu ter esse livro para ter uma visão inicial das coisas. E ele me deu a visão, principalmente do enxoval. Eu usei muito, eu aproveitei muito as listas, inclusive no meu segundo filho, quando eu fui montar mala de maternidade, comprar as coisas do enxoval, eu me baseei por esse livro. E ele é lindo, ele tem a capa muito bonita. E eu gostei muito, eu usei muito e por isso eu recomendo. O próximo livro da minha lista não é exatamente um livro, é um e-book e é muito especial, porque é o meu e-book. Depois de todos esses anos, né, de 2 gestações e todos esses anos de maternidade, eu me senti à vontade de escrever o meu próprio livro. E o meu próprio livro, ele fala um pouco também do enxoval, mas não é só isso. Eu sempre falo um pouquinho dele nos vídeos, mas hoje eu vou falar um pouco mais. Eu começo contando um pouco da minha experiência no enxoval da minha primeira filha, todos os erros que eu cometi, apesar de ter estudado, de todos os erros que eu cometi. Depois a gente fala um pouco do pré-natal, eu coloco aquela famosa tabela gestacional com semanas e meses, primeiro trimestre, segundo trimestre, principais exames. Depois a gente entra no enxoval e eu descrevo todos os itens um a um. O principal objetivo do meu livro é que você tenha conhecimento do que existe, faça escolhas de acordo com o seu estilo de vida, né? Como é uma frase que fecha o meu livro, seja a mãe que você quer ser, para você comprar aquilo que você quiser e você ter a condição de escolher. Então eu falo sobre os vários itens do enxoval, divido em capítulos de kit de higiene, itens de passeio, mobiliário. A gente conversa um pouco sobre a decoração do quartinho de bebê, caso você não tenha como contratar uma arquiteta, um design de interiores. Então eu te conto como eu fiz o quartinho da minha filha sozinha, eu e meu esposo. Tem calculadora de fralda, para você saber o que pedir no chá de bebê, ou até você comprar. E no final tem 2 bônus, que é a mala de maternidade da mamãe e a mala de maternidade do bebê, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo. Que apesar de ser bônus, né, do meu e-book, eu dou essa informação pra você nos meus vídeos.
E no final eu coloco ainda uma lista de tarefas, eu te coloco para trabalhar, eu coloco uma lista de tarefas para as mães se organizarem, né, na preparação do enxoval, tá com tudo certinho quando o bebê chegar. Link do meu e-book, assim como o link de todos esses livros, vão estar aqui embaixo no box de informação, caso alguém queira adquirir algum deles, né. Agora que eu já falei do meu e-book, tem uma frase que eu gosto muito, eu vou deixar até ela aqui na tela, que é: o item mais importante do seu enxoval de bebê é a informação. E essa frase é fundamental, porque hoje a gente não pode sair repetindo a nossa criação e nem fazer as coisas como a gente imagina que seja ou acha que vai dar certo. Não que a nossa criação tenha sido muito ruim, mas eu acho que muitas coisas mudaram hoje em dia. Então eu acho que esse livro, esse vídeo, ele vai também estar se baseando nessa frase, né? O item mais importante do seu enxoval é a informação. Inclusive, quando eu estava fazendo o enxoval da minha filha, eu tinha uma planilha do Excel, onde eu estava fazendo um controle de gastos, e tinha uma coluna para livros. Eu separei dinheiro para investir em livros, para adquirir informação, né? Que eu achei que isso seria tão importante como qualquer outra peça do enxoval de bebê. Então, falei bastante de enxoval. Qual a próxima coisa que acontece, né? Depois que você tá grávida, sabe um pouco da gravidez, compra as coisas pro seu filho, é hora do bebê nascer. E eu li esse livro maravilhoso, que é O Parto Ativo. Bom, quando eu gravidei da minha filha, eu tinha certeza que eu queria ter um parto normal, o mais natural possível. E hoje é muito fácil você ter esse tipo de informação, né? De como você ser protagonista do seu parto, o seu parto ser mais natural, respeitoso, humanizado. Isso não é uma coisa que tá na moda, é pra ser assim, porque sempre foi assim. A humanidade evoluiu em partos normais. Só que se você começa a ver, você vê a enxurrada de cesáreas e principalmente a enxurrada de cesáreas desnecessárias. Se isso for uma escolha sua, ok, ninguém aqui vai tocar mais nesse assunto. Mas o que acontece é que muitas mulheres saem frustradas dos seus partos porque gostariam de ter um parto normal e não tiveram. Porque foram mal orientadas, porque foram induzidas e conduzidas a um parto cesárea que não teria necessidade de acontecer. Então eu fui atrás de muita informação e eu fiquei sabendo que o parto ativo seria a bíblia do parto ativo, né? Do parto normal, do parto natural. A Janet, que escreveu esse livro, ela é uma mulher do Reino Unido, ela já faleceu, mas ela iniciou esse movimento do parto ativo vendo isso, né? Essa enxurrada de cesáreas que estavam acontecendo. E o que ela fala basicamente aqui é que o parto tem que acontecer em posições verticais. Eu vou deixar o relato do parto da minha filha aqui embaixo. Ainda não é vídeo, mas é um post do blog, um pouco antigo. Mas é um dos posts mais visualizados do blog, e eu vou deixar aqui. Esse livro mexeu tanto comigo que a minha filha nasceu em posição vertical, eu tava em posição horizontal no final no período expulsivo, e a minha filha não nasceu. Eu parei de sentir dor e eu pedi a banqueta de parto, né? Você vai ler aqui que a médica sugeriu. E a minha filha simplesmente nasceu porque eu tinha muita certeza que eu queria ter um parto em posição vertical. E esse livro, assim, foi excelente pra mim, me deu bastante conhecimento, me deu vontade de passar por esse momento. Se você conversar com qualquer mulher que teve um parto respeitoso, ela vai falar que foi uma das melhores coisas que ela fez na vida dela. E eu queria muito viver isso. Esse livro, ele vai te dar essa vontade, ele vai ter relato de outras mulheres, vai falar do movimento do parto ativo aqui no Brasil. Ele tem fotos, eu não vou mostrar aqui porque são umas fotos um pouco do que é nu e cru, do que realmente acontece. Ela sugere exercícios no final, então se alguém quiser se aventurar, né, se alguém já não estiver fazendo uma fisioterapia pélvica pra ter um parto normal, eu super recomendo esse livro pra você, assim, encarar a mulher leoa que existe em você e ir pra esse parto sabendo o que você quer. O próximo livro, a próxima coisa que acontece depois que o seu bebê nasce, você entra no puerpério. E para o puerpério eu indico esse livro, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Esse livro, ele é um pouco polêmico, porque a autora, a Laura Gutman, se eu não me engano, ela é uma psicoterapeuta da Argentina, ela bota a culpa toda na mãe. Se o bebê tá chorando e ele tá limpo e ele tá
confortável, tá bem aquecido, é porque a mãe tá sofrendo alguma coisa dentro dela. Mas, quando eu tava grávida, eu assistia muito esse tipo de vídeo. E um dos vídeos que eu assisti, a mulher falava que esse livro era um que ela arrependia de não ter lido quando tava grávida. Eu falei, preciso ler esse livro. E realmente, eu, vivendo o meu puerpério, eu via esse livro acontecendo na minha casa, no meu dia. O que ela faz, ela organiza. Ela coloca a mulher no papel dela, ela coloca o pai no papel dele, ela coloca o bebê, ela coloca todos os fatores, ela organiza a casa. E isso pode ser duro para algumas pessoas, né? Principalmente se você deixar para ler na época do puerpério. Então, a minha recomendação é que você leia todos esses livros ainda grávida. Pra você já, quando o bebê chegar, é óbvio que você vai ter menos tempo, então leia isso antes, até porque todas as alterações hormonais que acontecem no puerpério, você levar alguns tapas na cara com esse livro, talvez não sejam legal. Mas é um livro que eu gostei muito de ler. Todos esses livros eu reli quando eu tava grávida do meu segundo filho. E esse foi um livro que, assim, várias coisas que não tinham me chamado a atenção no primeiro me chamaram na segunda vez que eu li. Ainda mais que eu já tinha mais experiência, já tinha passado por um puerpério. E, assim, eu recomendo muito esse livro. Leiam, ele é muito bom. Próximo livro, ele acontece de maneira concomitante ao fato, né, que está ligado a ele, acontece de maneira ao mesmo tempo que esse do puerpério, que é a amamentação. O livro que eu li sobre amamentação foi esse amarelinho, o Manual Prático do Aleitamento Materno. Ele é desse autor, se eu não me engano, ele é um pediatra espanhol, o Dr. Carlos Gonzalez. E o Carlos Gonzalez, ele é muito famoso. Ele tem vários livros muito recomendados. Vou falar de outros deles. O mais famoso deles é o Bésame Mucho, Como Criar Seus Filhos com Amor. Eu não tenho esse livro, eu não li esse livro na íntegra, mas eu tive contato com algumas partes desse livro, tanto durante a gravidez, quanto quando minha filho nasceu, e quando eu vou ler qualquer coisa sobre maternidade, esse Bésame Mucho é um livro que aparece. Eu acho que se eu engravidasse hoje pela primeira vez, eu leria o Bésame Mucho antes de todos, porque ele fala muito da criação com apego, das coisas que mudaram na criação de alguns anos pra cá, do amor aos filhos. E o que eu acho bizarro é que alguém teve que escrever um livro sobre como criar os filhos com amor, né? Então, a que ponto a humanidade chegou pra que alguém teve que parar e sentar e vamos escrever um livro sobre como criar os filhos com amor, porque o pessoal tá se perdendo aí no caminho. O link dele também vai estar aqui embaixo, apesar de eu não ter ele aqui, eu não li na íntegra, mas pessoas que eu confio muito recomendam esse livro e por isso eu também recomendo. Gostaria de ler, é um livro que tá na minha lista, apesar de já ser mãe há alguns anos e de 2 bebês, né, praticamente. Eu gostaria de ler esse livro sim, né, então fica de indicação pra mim. Mas voltando para outro livro do Gonzalez, esse que eu li, o Manual Prático do Aleitamento Materno. Eu li quando eu quis saber mais de amamentação, eu tava grávida da minha filha. E eu comprei esse porque eu vi a indicação, eu sabia da fama do Gonzalez, né? Dessa visão humanizada, da criação de filhos. O que eu achei sobre esse livro? Ele é excelente. Eu acho que a mensagem final desse livro é: amamente seu filho, porque ele fala de várias situações, assim, mãe imigrante, mãe com tal doença, mãe com aquela doença, mãe que fuma, mãe que... No final, a mensagem é: amamente seu filho. Só que eu acho ele um pouco técnico, né? Então, eu tenho formação acadêmica, científica, sou da área da saúde, e eu achei ele um pouco técnico, eu também não estava esperando isso dele. Mas o Gonzalez, ele tem outro livro sobre alimentação, que, se eu não me engano, chama Um Presente para Toda a Vida. A capa é muito bonitinha, é um bebê mamando. Vou deixar tanto... esse também vou deixar aqui no link, vou deixar a capinha aqui. Para caso alguém se interesse. Esse livro eu não sei o conteúdo, mas eu imagino, pelos pequenos contatos que eu tive com ele nessa internet, né, desses anos de maternidade, eu acredito que ele seja um livro mais uma conversa sobre amamentação. Porque em que esse livro me ajudou? Ele fala dos problemas da amamentação. E quando eu amamentei a minha filha, eu tive praticamente todos os problemas que se pode ter com a amamentação. Eu parei numa mesa de cirurgia com anestesia geral, porque eu tive todos os problemas com a amamentação. Eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, contando tudo que pode dar errado, e praticamente foi o que deu errado comigo. No final eu consegui amamentar minha filha, até eu engravidar do meu filho, fizemos 2 meses de lactogestação e ela desmamou.
Mas isso é assunto para um outro vídeo. Esse livro me ajudou sim. Então, apesar dele ter essa linguagem um pouco técnica, toda a informação foi super válida pra mim naquele momento, mas talvez hoje eu leria também Um Presente para Toda a Vida, que ele fala da importância do aleitamento materno e eu acho que é mais uma conversa, né? Então, fica a dica desse livro e dos outros dois. Mais um livro do Gonzalez, o quarto dessa lista, Meu Filho Não Come. Eu comprei esse livro quando eu tava pra iniciar a introdução alimentar da minha filha. Eu lia muita coisa sobre introdução alimentar no Instagram, e eu já tinha muita noção de bastante coisa, né? Que não se deve oferecer açúcar para criança até 2 anos, não se deve oferecer sal para criança até 1 ano, que até 1 ano o que alimenta é o leite materno, que a criança nos primeiros meses ela não vai comer mesmo, porque aquilo é uma experiência completamente diferente. Então, mas mesmo assim eu achei que seria interessante ler um livro do Gonzalez, já que eu gostava tanto desse autor e ainda gosto, né? E eu comprei esse, O Meu Filho Não Come. E esse livro, ele é basicamente assim, um quentinho no coração. Porque eu acho que existem 2 grandes problemas para as crianças até 2 anos. Não come e não dorme. Inclusive, spoiler, o próximo livro é sobre sono. Então fique comigo que eu vou falar sobre sono. Meu filho não dorme, meu filho não come. Eu acho que são os 2 grandes problemas. Esse livro, Meu Filho Não Come, ele é um quentinho no coração de quem tá achando que o filho não come, né? Então ele vai falar basicamente isso que eu falei, que a gente tem que ter essa paciência, que a criança ela vai conduzir a introdução alimentar. E uma coisa que eu li não foi nesse livro, foi em algum lugar na internet, é que a introdução alimentar, na verdade, deveria se chamar apresentação alimentar, né? Imagina, a criança que é só alimentada com leite materno e de repente ela conhece um monte de alimentos. Ele também fala da autonomia, né? Que a criança tem que comer de maneira autônoma, né? O BLW, que a gente fala tanto hoje. E basicamente esse livro é um quentinho no coração. O seu filho, ele come, ele não vai morrer de inanição, a não ser que ele esteja doente, perca completamente o apetite. Comer pouco é diferente de não comer nada. E fica essa mensagem, mais um livro do Gonzalez que eu super recomendo. E o último livro dessa lista, né, como eu já falei, é sobre sono. E sobre sono, eu comprei o Soluções para a Noite Sem Choro. É dessa autora Elizabeth Pampley, eu acho que fala assim. Ela é dos Estados Unidos e esse é o 2º livro dela. O primeiro, ele tem a capa muito parecida, mas onde é amarelo é azul, que é para bebês até 1 ano. Esse é recomendado para crianças de 1 ano a 6 anos. Eu comprei, minha filha tinha mais de 1 ano, então por isso que eu comprei essa versão, né? Não comprei o outro azulzinho. Mas eu tenho vontade de adquirir o outro, também vai estar aqui no box de informações. A minha filha mais velha, ela tinha muita dificuldade de cair no sono. Assim, o sono dela, no geral, nunca foi ruim. Ela nunca foi aquele bebê que fizesse muitos despertares ou que não fizesse cochilo do dia, a não ser que a gente não colocasse. O problema sempre foi ela cair no sono. Ela é uma criança muito agitada, né? Muito feliz. Ela é uma criança, né? Então, brincar, viver é muito mais legal do que dormir. Só que isso, ela não dormia, porque eu tinha essa inexperiência, eu não sabia da importância das sonecas do dia, eu não colocava ela pra dormir no horário certo, ela ficava cansada demais. E ela várias vezes tinha o efeito vulcânico, né? Que a gente chama. Quando o bebê fica cansado demais, ele chega num grau de estresse muito alto, que ele não consegue mais dormir. E é uma choradeira só. E aí, quando ela tinha 1 ano e pouco, eu queria que ela dormisse a noite inteira, eu queria que ela dormisse no cantinho dela. Na verdade, ela sempre dormiu, né, no berço dela, tranquilo, mas eu queria amadurecer essa coisa toda de sono aqui em casa e eu li esse livro. Ele é bem grosso, tá vendo? Ele tem muita informação, ele é excelente. E ele fala de várias coisas. Ele fala de tudo que pode dar errado. E o mais legal é que ele dá soluções, assim, humanas, né? Não em nenhum momento vai falar pra deixar o bebê chorando no berço sozinho. Não vai falar. Ele vai dar várias dicas de como fazer o bebê dormir sozinho no quarto, dormir a noite inteira, mas de uma maneira que não tenha choradeira. Tudo vai ser experimentação, que vai funcionar, e aí o bebê passa por um pico de crescimento e muda tudo. Mas, assim, esse livro também é um quentinho no coração, que fala, assim, tudo que pode acontecer, e ele dá algumas soluções, uns direcionamentos, e aí você vai escolher o que vai funcionar na sua casa ou não. Tudo uma questão de você ter o conhecimento para saber as escolhas que você quer fazer e o que vai funcionar no seu dia a dia, né? No seu estilo de vida.
Muito animada em gravar esse tipo de vídeo, porque esse é o assunto onde exatamente a Letícia biomédica se encontra com a Letícia mãe e elas se dão as mãos. Esse tipo de informação me ajudou muito a ter uma maternidade mais leve e esse é o meu objetivo principal com esse canal, que é levar toda essa informação que eu adquiri em todos esses anos para ajudar a vida de todas as pessoas que eu puder, né? E se você quiser me indicar mais algum livro, eu vou adorar. Eu leio muitos livros, todos os que eu posso, né? Com a minha rotina de mãe de 2. Mas se você quiser me indicar algum livro, eu vou adorar. Me deixa aqui nos comentários. E eu tô sempre lendo outros livros. Eu posso trazer outras versões desse vídeo pra cá. O link do meu blog, das minhas redes sociais, vão estar aqui embaixo, assim como todos os links, né? Que eu já citei. Um beijo e até a próxima dica.